Boa noite, meus amigos, boa noite a todos que estão aqui presentes. É uma honra estar aqui nessa noite para falar de dois assuntos que eu gosto tanto, que é a saúde feminina e a homeopatia. Para quem não me conhece, meu nome é Helena Las Casas Halid, eu sou médica, ginecologista obstetra pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e médica homeopata com título de especialista pela MHB. Eu aproveito para agradecer aqui a PH, eu faço parte da diretoria da PH Jovem e gostaria de agradecer aos meus colegas da PH e a PH Jovem por esse incentivo tão bacana das lives, de trazermos profissionais tão competentes como que eu vou apresentar hoje, para divulgar conhecimento, compartilhar e que a nossa especialidade possa cada vez mais ser divulgada, ser reconhecida como já é pela própria medicina. Eu inicialmente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, sem os quais não seria possível essa live de hoje. Inicialmente a Boaron, farmácia de manipulação, a Floralis, farmácia de manipulação e homeopatia também, a Néctar, a Sensitiva e outras farmácias tão importantes quanto a HM Cristiano, a farmácia Schreiber e a Oftalmos. Nosso especial agradecimento à editora Organon, através das publicações que faz e dos livros que nos capacitam cada vez mais como médicos homeopatas muito bons, né? E agora, o nosso artista principal, eu tenho a honra de apresentar para vocês, muitos já conhecem, Dr. Eliezer Berenstein, é médico ginecologista obstetra pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, especialista em sexualidade humana pela Federação Brasileira de Sexualidade Humana e como não poderíamos deixar de esperar, ele tem em sua bagagem a homeopatia, é médico especialista em homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia. O Dr. Eliezer tem vários livros publicados, dos quais eu menciono aqui principalmente A Inteligência Hormonal da Mulher, que mudou muito minha visão como ginecologista obstetra e durante a minha formação como homeopata, nesse entendimento diferenciado que o Dr. Eliezer nos traz. Então, não podia deixar de mencionar também Atenção Pré-Menstrual e o Tempo para Mudanças, o livro Gerar e Nascer, um Canto de Amor e Aconchego. Então, doutor Eliezer, eu passo a palavra ao senhor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de trazer toda a sua bagagem e conhecimento nessa live, que teremos a oportunidade de fazer novamente no segundo semestre, porque o conteúdo ele é muito extenso, o chat vai estar aberto para as perguntas, e eu espero que a gente consiga atender e responder a todos vocês. Muito obrigada, doutora Eliezer, por favor. Obrigado, Helena. É uma honra, é um prazer estar com todos e falarmos um pouquinho daquilo que são os segredos aprendidos nesses 40 anos de exercício da homeopatia, da ginecologia, da obstetrícia, sexualidade, a psicossomática. Então, o que nós pretendemos nesta noite é trazer um pouco da experiência e expor a vocês algumas das dificuldades que qualquer um que haja na homeopatia tem em função das condições da mulher atual. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela e nós vamos progredir na nosso trabalho, e eu estou aberto a vocês para perguntas, o quanto tempo que vocês quiserem, a hora que vocês se interessarem em fazê-las.
Então, a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Acontece que uma boa parte dos segredos da mulher atual não eram conhecidos na origem da homeopatia. E somos nós, homeopatas do século XXI, quem devemos conhecer esses segredos e adaptar melhor, sempre que pudermos, a nossa atuação à nossa realidade. Então, gostaria que a Helena sempre me informasse se os slides estão claros e se está dando para entender. Qual é a nossa questão primeira? Nossa questão primeira, que a homeopatia é baseada na observação da experimentação no ser humano sadio. Hahnemann o fez no período em que viveu, entre 1755 e 1843, numa população que era típica e da época. A grande dificuldade é que todas as experiências que Hahnemann fez, tá, na base da homeopatia, que seria a experimentação no homem-são, de todos os seus medicamentos, tinham as características da época em que ele observava a essas pessoas. E vivemos 200 anos depois uma nova estilo de vida, uma nova situação do estar humano no mundo, e esse estar humano no mundo pode ter alterações na energia vital como uma entidade moduladora do estado saudável e do doente que nós não tínhamos nessa observação naquele tempo. Tá? Isto nos diz, tá, que, parafraseando Fernando Pessoa, tá, esta questão de ser ou não ser, tá, não é muito claro para nós, não é muito explicável para a gente como ele é esse ser hoje. Ser em 1800 era uma coisa, ser hoje é um outro ser humano, e aquilo que nós observamos não são as mesmas pessoas. Por quê? Porque a energia vital hoje, possivelmente, na mulher que tem essas características que nós estamos vendo, tá, tenha uma forma de existir dentro dessa pessoa diferente da que estávamos tendo. A mulher no escritório climatizado, citatina, ela perdeu o contato com a natureza, como era a situação nos séculos passados. Hoje nós vivemos com águas poluídas dentro de escritórios, todas as circunstâncias que influenciam sobre a energia vital, de forma que nem toda experimentação no homem-são corresponde àquilo que seria a experimentação no homem-são hoje. E esse desafio é o desafio que nós pretendemos hoje discutir com vocês. Por quê? Porque nem sempre esse problema transparece e é possível a gente captar o problema que esta mulher está vivendo, tá? E enquadrá-la com todos os itens do órgão e da matéria médica como ela existia. Tá? A pergunta é: a mulher está girando para a direita ou para a esquerda? É muito difícil de dizer. Para alguns vão mudar
do olhar vão ver que está girando para a direita, outros vão, em outro olhar, está virando para a esquerda. Isso é para mostrar para a gente a dificuldade que temos quando vamos observar uma mulher. E hoje, mais ainda, em tempos covidianos, tempos que nós chamamos de covidianos, onde o desalento, o teletrabalho, vejam só que hoje minha energia vital está sendo agredida pelo próprio dar aula com esse instrumento aqui e que me gera bastante insegurança. Fora isso, nós estamos em isolamento social, vocês estão cada um nas suas casas, tá? E eu na minha. Tá? Essas características já levam a dois sintomas que não são obrigatoriamente sintomas que haviam quando se fez as experimentações, quando se criou a matéria médica. Hoje, não só pela guerra, por outras coisas, nós temos uma angústia global com oscilações, tá? E que a gente deveria valorizar ou não na busca do si mesmo, porque todos esses sintomas são gerais, atuais, humanos e totais, e muito, muito mais intenso na mulher. E quais são as outras patologias que são muito mais frequentes e que podem não dar sintomas, podem nos não direcionar a um critério de tratamento e cura. E nesses 40 anos de exercício da homeopatia, o mais desafiador foi a endometriose. Ele é, na nossa visão, uma das mais constantes patologias, eu não sei se Helena concorda comigo, mas é uma patologia no dia a dia do ginecologista muito intenso e que a sua sintomatologia não é tão típica que a gente possa dizer assim, eu já sei identificar nas minhas pacientes, pela anamnese obstétrica, tem endometriose ou não tem endometriose. Posso suspeitar, mas confirmar, eu dependo da tecnologia. E em a tecnologia me dando a presença da endometriose, nos faltam ainda experimentações que nos deem segurança de dizer essa patologia homeopaticamente é curada e curável. Outro desafio que temos no dia a dia. Quando a gente vai repertorizar uma paciente hoje, ela está usando um método contraceptivo. Qual é o impacto dos vários métodos contraceptivos sobre a energia vital? A gente consegue imaginar que alguém que está usando um método que a leve a uma anovulação, ela está em plena saúde do ponto de vista homeopático? Não, ela está com uma condição artificial que nos leva a repertorizar alguém com o uso de medicamento extremamente difícil. Nas pacientes que têm um dispositivo intrauterino, qual é o impacto na energia vital dos vários tipos de dispositivos intrauterinos? E a grande luta que eu tenho, que é a amenorreia provocada por uso de testosterona na mulher, impacta como sobre a sua energia vital feminina. E como nós podemos dizer e aconselhar a paciente dizer de uma forma a dizer, olha, parte do seu desequilíbrio de energia vital
está vindo desse método contraceptivo, e esse método contraceptivo é uma noxa. Como nós, na consulta, podemos afirmar para a paciente, é uma noxa ter um anti-hormônio como o que você está usando. Esse é um dos desafios, esse é um dos segredos que a gente tem para entender. O outro grande desafio é que, quando Hahnemann estudou o ser humano, e estudou a energia vital, e os outros dezenas de estudiosos, nós tínhamos uma expectativa de vida de 65 anos. Hoje nós já temos de 85. Nós tínhamos uma prole, em média, nas mulheres, de 4 a 6 filhos, e essa prole se iniciava no final da adolescência, começo da vida adulta. Hoje, a menarca está vindo a cada geração um ano mais cedo, e a menopausa a cada ano um ano mais tarde. Isso faz com que o período de climatério das mulheres seja dificilmente entendido por todos nós, não só por homeopatas. É um desafio para toda a comunidade ginecológica do mundo, a questão do climatério e da menopausa. Outra dos nossos grandes desafios, a adolescência com a síndrome de ovário policístico. Nós podemos repertorizar acne, nós podemos repertorizar hirsutismo, pelos, podemos repertorizar ganho ponderal, mas até muito pouco tempo atrás não tínhamos a imagem desses ovários policísticos. E nessa ausência de imagem, também não tínhamos a certeza de quais são aqueles medicamentos que estão beneficiando, o que não estão beneficiando essas pacientes. E é difícil dizermos quais são os fármacos homeopáticos ideais para esse tipo de patologia tão enigmática. Então, além disso, termino de novo com endometriose para lembrar a incógnita de tudo isso. Por quê? Porque ela leva a uma patologia que nós não conseguimos ter uma facilidade de repertorização e de entendimento homeopático, que é a esterilidade de causa desconhecida. E é uma patologia muito comum no consultório do dia a dia. Aquela paciente que, cansada de ser submetida a tratamentos de captura de óvulos, transferência de embriões, uso de hormônios fortíssimos, agora vem para nós com essa energia vital complicada pela angústia de saber que eu tenho esterilidade e essa esterilidade é de causa desconhecida. O senhor, como homeopata, pode me ajudar? O medicamento simílimo vai ser eficiente para mim? E qual a angústia disso? Por quê? Porque no século XX, toda a mudança que ocorreu na feminilidade, com os papéis masculinos e femininos mais isolados, estas mudanças do direito de voto, da inserção da mulher na sociedade, tá? E principalmente de uma medicina farmacêutica, como nós acabamos de dizer, tem influências para que a gente tenha desafios na repertorização. Muitas vezes, nossos problemas mais íntimos, tá, estão ligados a hormônios, os quais
nós não temos tanta informação assim para poder analisar, principalmente porque estas doenças, a tensão pré-menstrual, a depressão do climatério, tá? A síndrome da fadiga crônica e o estresse, entre outras patologias, desafiam a nós sem a dosagens hormonais. E, principalmente, com o evento do que nós hoje chamamos de disruptores endócrinos, nos dificultam muito entender que essa mulher tem convívio com uma noxa, e essa noxa não aparece como sendo tóxica à mulher, é do hábito, é do normal, é da maneira de viver. Tá? E desconhecer essa questão hormonal ainda é uma grande dificuldade para nós homeopatas, mesmo nós já tendo alguma experiência em receitar dinamizados certos hormônios. Essas mudanças da menarca, da meia-idade, tá? Do climatério e, principalmente, da ausência de característica do que é pós-menopausa e senectude para a mulher descaracterizam tudo o que nós tínhamos como já caracterizado em relação à homeopatia aplicada à mulher. Afora isso, nós temos poucos trabalhos. Por exemplo, esse é um trabalho que eu considero extremamente importante, porque ele trabalha com o estresse, tá? E o distresse, tá? Durante o climatério, durante o período climatérico, com terapias homeopáticas. É um dos trabalhos com que eu mais me baseei nessa aula que eu estou passando para vocês. Aconselho a todos a lerem, tá? É um trabalho bastante fácil de ser acessado. E nele, tá? Eles obedecem, eles, digamos assim, entendem que a questão da energia vital está relacionado com o universo bioquímico feminino, com a consciência e o livre-arbítrio e com a questão emocional, unindo a psicanálise, a endocrinologia, a neurologia ao conceito de energia vital. Então, esta união, este círculo, nos dá a visão mais global do que nós precisamos. Vejam, temos uma visão da mulher no 5º dia do ciclo, mas vejam o que acontece com essa mulher que nós estamos repertorizando menstruada. Ela entrou no nosso consultório, tá, e fala: doutor, eu estou menstruada, e eu colho bastante sintomas dela. Pode ser que eu chegue para essa mulher nesse dia e esteja o mais próximo possível do seu simílimum, do seu medicamento de fundo. Por quê? Porque há uma situação hormonal de baixa hormonal. Agora, ela veio se consultar no 14º dia. Vejam como são os hormônios desta mulher nesse 14º dia, no seu período de ovulação. Ela não é a mesma do 5º dia de menstruação. Ela é outra pessoa e ela nos passa informações absolutamente diferentes. E uma das coisas que nós não aprendemos na formação homeopática é de valorizar a repertorização relacionada com o dia do ciclo em que a mulher está. No 19º dia,
ela está mais exposta à progesterona. E como a progesterona lhe modifica a sua energia vital. Vocês já pensaram nessa questão de que a paciente, no seu 24º dia, está muito, muito diferente dessa paciente no primeiro dia? Então, quando a gente repertoriza na primeira fase do ciclo, nós estamos repertorizando uma paciente intensamente estrogênica. No 10º dia, com andrógenos, tá? E nos dias subsequentes, sobre o valor da progesterona. Se ela queria uma gravidez, tá? Ela vai estar muito feliz de que a progesterona dela está alta e ela não vai menstruar. Se ela, pelo contrário, está menstruando e isto nela é sinal da esterilidade que ela tem, nós vamos ter todo o eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, ovariano, diferente daquilo que é a paciente que está usando anticoncepcional, porque na que está usando anticoncepcional, o atraso menstrual é noxa, e na paciente que está querendo uma gravidez, a menstruação é noxa. E essa diferenciação nós temos que fazer. Por quê? Se a homeopatia trata a mulher e não as variações perimenstruais, as modificações perimenstruais, aqui MPM quer dizer modificações perimenstruais do ciclo menstrual, cada mulher vivenciará a fisiologia hormonal a seu modo. E também suas patologias terão sua maneira particular de ocorrer, apesar dos sintomas serem vistos pelo homeopata com os olhos da individualização. Tá? O vento é o mesmo, mas sua resposta é diferente em cada folha. E isso nós temos que levar em conta. Vejam esse caso que se tornou famoso no mundo inteiro, de uma depressão pós-parto, onde uma mulher que tinha 5 filhos e que possivelmente era considerada normal hormonalmente para ter esses 5 filhos, num determinado dia, afoga todos esses filhos e aparece, liga para o marido dizendo: tá vendo? Tá? Eu agora menstruei, tá? E nos livrei dos nossos 5 filhos. Vejam o impacto que isto tem na vida das pessoas. Tá? A síndrome da fadiga crônica, resultado das moléstias perimenstruais sem um tratamento adequado, que causa uma sintomatologia que é vaga. Fadiga, fraqueza, dor de cabeça, linfadenopatia dolorosa, dores musculares e articulares. Puxa vida, falta de concentração e a libidinia. Repertoriza isso e tenta achar o medicamento de fundo desta pessoa. Como a situação hoje, tá, de climatério, tá, assusta a todas as mulheres, do tipo: daqui para frente eu terei que fazer reposição hormonal ou uma terapia hormonal, e como essa posição é contrária em nós homeopatas e os alopatas que nos cercam. Basicamente, era isso que eu tinha a falar, e agora eu gostaria de ouvir as perguntas e responder às perguntas da Helena. Ótimo, doutora Eliezer, muito bom. Eu queria, então, baseado no que o senhor falou, sobre essa mudança, né, do século, hoje, atualmente, no século XXI,
baseado numa homeopatia hahnemanniana do século XVIII, como o senhor aborda no consultório essa paciente? Tento trazer para a anamnese as características daquilo que nós colocamos, que é a maneira atual de viver. Tento tirar da sintomatologia que eu absorvo durante a anamnese aquilo que só é típico do viver atual. Essa ansiedade típica do viver atual, porque se ela se encaixa no que é o modelo típico da mulher atual, sobrecarregada com a tríade filhos, trabalho e feminilidade pressionando esse existir, tento isolar e não ver isso como característica pessoal dessa paciente. Tento imaginá-la como seria se ela vivesse no século XIX e fosse, por exemplo, tivesse as características de sépia ou de uma pulsatila, tá? Do século XIX, acrescida aos sintomas que eu considero sintomas do viver atual. Essas coisas que são sintomas do viver atual não servem como elementos para a determinação do medicamento de fundo do simílimo desta pessoa. Você está sem o som? Eu não estou te ouvindo. Perdão, doutora Eliezer. Você que está nos assistindo, mande a sua pergunta, tá, para o doutor Eliezer, e que eu vou reproduzir aqui para ele, tá? Fiquem à vontade. Então, doutor, eu gostaria de saber, hoje, a ginecologia armada em mãos de uma colposcopia, o Papa Nicolau, enfim, a possibilidade de fazer uma captura híbrida para HPV, uma prova de hibridização para HPV, que peso isso tem hoje para nós homeopatas em termos de tratamento? Muito, muito, porque num caso, por exemplo, das patologias cervicais, que nós nunca diagnosticaríamos se não tivéssemos a ferramenta a colposcopia, a ferramenta a citologia celular vaginal, tá? E, nesse caso, nós passamos a considerar o medicamento de fundo, mas considerar que nós temos a possibilidade de criar nosódios é a felicidade, é a própria felicidade, porque a gente consegue, com essa técnica, lidar com o HPV. Quantas lesões nós podemos tratar com tuia, sabendo que para a paciente, tá, nós não estamos dando o simílimo, mas estamos dando o tratamento específico da terapêutica que eu nunca iria descobrir só pela anamnese. Então, eu tenho hoje o nosódio e alguns medicamentos muito interessantes que já não são tradicionais para o tratamento de lesões. Então, eu tenho árnica montana, eu tenho tuia, eu tenho N medicamentos. E a ginecologia feita com esses preparos, tá, é tão eficaz que os outros colegas sempre vão ter aquela dúvida. Esse cara fez para tratar essa endometriose, tá? Porque tem muitos casos que vêm para a gente depois
de tanto tratamento, a gente acha o medicamento da paciente e isso ajuda no tratamento. Principalmente porque eu, nesses 40 anos, tenho sido bastante flexível em fazer tratamentos complementares com a homeopatia. Muito bom, doutor Eliezer, verdade. A endometriose no consultório, ela tem uma melhora muito importante, né? Com a homeopatia, melhora do quadro de dor, de algia pélvica, e melhora demais a qualidade de vida da paciente. Eu vou aproveitar, colocar a pergunta aqui da nossa querida amiga Natália Cavassini Guerra Musel. Ela está perguntando justamente como são os resultados para tratamento de endometriose e nos casos de infertilidade, que pelo menos 60%, 70% dos casos de infertilidade no consultório, Natália, estão relacionados à endometriose, né, doutor Eliezer? Sem dúvida. O que o senhor acha, assim, qual é a sua experiência em termos de resultados para casos de infertilidade? Eu posso dizer de vocês da minha experiência, mas não tenho os números, uma vez que a grande dificuldade que nós, homeopatas, em si temos é publicar e cooperar uns com os outros, dizendo: eu, endometriose, tive tantos resultados positivos e tantos resultados negativos. Mas eu te garanto que, pelo retorno que eu tenho das pacientes, acredito muito na homeopatia para o tratamento da endometriose. Porque, assim como a ciência armada, tá, e a ciência baseada em evidências ainda não tem a causa, tá, pode ser que nós, homeopatas, entendemos mais da endometriose, tá, e da sua evolução do que a própria homeopatia. Só não temos a força e o incentivo para ajudar a propagar. Imagina você que desse grupo que está nos assistindo hoje, com esse grupo de farmácias que estão nos prestigiando, nós conseguirmos, ainda nesses próximos anos, nos comunicar através da inteligência artificial e publicar os nossos casos, como vai enriquecer a homeopatia para esse século XXI, porque nós vamos poder usar o melhor da informática para entender o melhor das nossas performances. Eu gostaria hoje que eu tivesse tido, nos 40 anos, essa ferramenta, tá, de poder ter lá no consultório X casos de endometriose que eu tratei em 2019, 2018. Tá? Quais foram os meus resultados? Quantas gravidezes eu consegui de esterilidade sem causa aparente? Se isso já pudesse ser publicado, tá? Quanto isso teria de impacto positivo e incentivo para a homeopatia? Vamos levantar esses dados. Conta comigo, hein, doutor Eliezer, é importante. Sem Muito dúvida, por isso importante divulgar bons resultados, né? Exato, eu desafio a todos os colegas mais jovens, tá, a que tenham as suas estatísticas, se unam à Associação Paulista de Homeopatia. Nós temos aí uma editora que nos digamos, incentiva. O trabalho do Ariovaldo com a editora Organon vai ser muito importante para nós publicarmos os nossos resultados, as nossas observações. Tudo isso que eu estou falando, pretendo que seja um livro de homeopatia em breve, para poder transmitir e incentivar que a gente use essas ferramentas que a gente tem para ter uma homeopatia mais comunicativa e segura, baseado na experiência de todos nós. É a somatória de experiências
que podem nos dar força para provar a existência da homeopatia. Isso mesmo. E aqui, doutora Eliezer, a clínica Hortolã Oliveira mandou uma pergunta. Alguns homeopatas dizem que a mulher é mais fácil de ser repertorizada no período pré-menstrual. O que o senhor acha? Não, eu acho que não. Eu acho que é no período menstrual. Nos primeiros 7 dias ocorrida a menstruação, é a melhor fase de repertorização. Por quê? Porque ela já saiu das influências daquilo que é uma variação do ciclo menstrual normal, em que ela não está sofrendo de cólicas, ela não está sofrendo naquele momento da angústia de estar com o absorvente, principalmente quando a gente lida com a pobreza menstrual no nosso país, em que as causas, a menstruação é ameaça até mesmo pelo lado econômico. Então, o período pré-menstrual pós-menstrual imediato, eu acredito seja a melhor época de repertorizar, ou pelo menos confirmar a repertorização que nós fizemos quando ela estava no período pré-menstrual. Tá? Porque quais são os sintomas da chegada da menstruação? Tá? Não são nada daquilo que é TPM. É só a expectativa de menstruar. Bom, se ela tem expectativa de menstruar, isto é serenizador. Agora, se ela tem sintomas de dismenorreia, de edema, de todo aquele quadro de disfunção luteal, disfunção disfórica do pré-menstro, tá? Nós vamos repertorizar a doença e pouco a paciente. Então, para repertorizar uma paciente, é bom que seja na primeira fase do período, nos primeiros 7 dias. Esta é a paciente real para nós. Tá? A paciente ovulando é também bom para nós? Sim, mas ela está já sob efeito de alguns andrógenos que precisamos levar em consideração. Muito bom, doutor Eliezer. E, eventualmente, o senhor associa algum episódico, algum medicamento mais organicista nesse período da TPM, ou com um sinílimo, um remédio de fundo, um remédio mais mental realmente da paciente, na sua experiência, consegue segurar bem esse período do pré-menstrual? Se eu conseguir fazer a primeira observação no período pós-menstrual e consigo fazer uma nova avaliação dessa paciente no período pré-menstrual, esse é o ideal, porque aí eu comparo aquela paciente que não estava sob o efeito da noxa com a paciente agora sob o efeito da noxa. Então, muitas vezes, a dupla anamnese na ginecologia, tá, é muito interessante. Assim como eu sou um chato que digo, gostaria de vê-la depois de 3 meses sem usar o anticoncepcional. Doutor, por quê? Porque a minha observação de você, enquanto você está usando esse anticoncepcional tão forte, é de alguém que está anovulatória. Se você está anovulatória, tá, você não está na tua fisiologia perfeita. Você está sob efeito medicamentoso. Então, a minha observação é comprometida com esse efeito medicamentoso. É difícil, é chato. A paciente sai do teu consultório te olhando, nossa, mas esse velhinho é muito chato mesmo, não? Por que ele está fazendo isso? Mas eu prefiro que ela confie em mim para depois avaliá-la. Então, doutor Eliezer, eu vou aproveitar a sua abordagem a respeito dos anticoncepcionais para fazer uma pergunta aqui muito importante do Dr. Rubens Dout Filho,
né, nosso presidente da Associação Paulista de Homeopatia, que nos honra aqui com a sua presença. Muito obrigada, professor. Um alô, muito obrigada a todos que estão presentes, né? E um abraço aqui especial, Dr. Rubens. A pergunta é a seguinte: o uso de anovulatórios hormonais, que impacto causa na psique das mulheres de uma forma geral? Tá. Só poderia ser, né, uma pergunta de alguém experiente como esse, tá? Grande amigo de tanto tempo. Ele tira da mulher a fisiologia da ovulação. Ele tira da mulher, do ponto de vista do muco cervical, tá? do canal do colo do útero, tira 4 fenômenos importantes. Percebam o seguinte: na natureza, nas fêmeas na natureza, o período ovulatório se caracteriza pela liberação de grande quantidade de feromônios pelo muco cervical. A segunda coisa que o muco cervical libera, tá, são endorfinas. Endorfinas que fazem com que o aparelho genital se contraia de baixo para cima, de fora para dentro, para o espermatozoide subir. Esse é um mecanismo fisiológico da ovulação. Então, prostaglandinas, nessa época, são diferentes da prostaglandina do período menstrual. A quantidade de estrogênio liberada no canal cervical pelos ovários e os fenômenos da ovulação, como o FSH alto, LH alto, tem impacto sobre o psiquismo positivamente na mulher que está ovulando. Então, fisicamente, muco cervical. Psiquicamente, tá? Níveis elevados de estrógenos, andrógenos, FSH, LH, é aquela mulher na fase de lua crescente, obedecendo à natureza. O contraceptivo, ele muda a bioquímica do muco cervical feminino, muda a bioquímica da mulher durante a sua ovulação, seu desejo sexual. É comum pacientes chegarem no nosso consultório e dizer assim: doutor, depois que eu comecei a usar esse contraceptivo, diminuiu minha libido. Como era a sua libido? Minha libido era de tal forma que, quando chegava no período da ovulação, olha o perigo que ficava eu, porque eu estava com um sorriso maravilhoso, eu estava sedutora, eu estava estrogênica, feliz, e a lubrificação era ótima, a sensibilidade dos meus genitais era excelente. Fora isso, qualquer abraço me liberava ocitocina. O beijo era excelente, eu era aberta a beijos no período de ovulação. Depois do anticoncepcional isso mudou? Mudou. Está vendo o que está fazendo esse anticoncepcional sobre você? Eu mostro para a paciente que o anticoncepcional, a anovulação, é segura porque é necessária. Não temos ainda outros métodos mais fisiológicos. Mas, quando nós tivermos mais métodos masculinos, melhor vai ser para a mulher ovular do que não ovular. Muito bom, doutor Eliezer. O assunto endometriose voltou. É um assunto muito importante que gera muitas dúvidas no meio médico, já gera no meio ginecológico, o que dirá no meio médico, né? Então, é natural as dúvidas em relação à endometriose. É uma doença de suma importância, por isso foi tema da Federação Brasileira de Ginecologia em março, né? A campanha do mês de março amarelo, na prevenção e conscientização da endometriose. Então, aqui, mais uma vez, a nossa participação, né, em termos de prevenção e alívio dos sintomas,
A doutora Natália perguntou, e como são os resultados para tratamento de endometriose? A Marilena Castro perguntou como tratá-la. E a Tatiana Icuno perguntou, a endometriose tem cura com tratamento da homeopatia? O senhor já abordou, né, colocou a sua experiência, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação, doutor Eliezer, a respeito da endometriose? Não tenho bases científicas para provar, mas fico pensando comigo mesmo. Se o que provoca a endometriose é a presença do tecido endometrial fora da cavidade uterina, seria o fluxo menstrual com tecido endometrial um nosódio excelente para endometriose? E faço nosódio com endométrio. Ajudo na coleta, faço essa coleta muitas vezes no consultório, faço parceria com as farmácias homeopáticas do tipo, me façam um nosódio de endométrium, tá? O endométrium como nosódio, mas nos falta ainda digamos, a organização da homeopatia para dizer que este é o principal tratamento, o nosódio de endométrio mesmo, tá? Não tenho dúvida que todas as vezes que também opero, tá, que a gente faz a cirurgia, tá, e que a gente vai lá e retira essa biópsia, parte dessa biópsia é tecido que vai para nosódio de endometriose. Estou certo ou estou errado? Não sei, gente. É preciso nós nos unirmos para poder termos mais informações. Mas acrescentando o medicamento de fundo, acrescentando aquilo que a gente repertorizou do que essa paciente está tendo como tratamento da endometriose, o endometrium como nosódio é uma boa oportunidade. Perfeito. Mesmo a utilização dos hormônios dinamizados, né, doutor Eliezer, auxiliam bastante a paciente, e o simílimo, né, aliviando todos os sintomas, como o senhor já falou. A gente tem que lembrar, assim, contribuindo, que a endometriose é um problema seríssimo de saúde, né? É uma doença de evolução silenciosa que acomete tecidos além do útero, né? Bexiga, intestino, peritônio. Então, é muito importante que nós, como médicos, possamos diagnosticá-la, identificá-la, porque nem sempre a paciente manifesta um quadro exuberante, né? Com cólicas importantes, ou a infertilidade, uma irregularidade menstrual. Muitas vezes o quadro ele não é tão exuberante, e é muito importante que nós possamos acompanhar, aliviar, tratar e saber o momento também de encaminhá-la, né, doutora Eliezer? Normalmente o especialista, o ginecologista especialista em endometriose, para uma intervenção quando necessária, né? O importante é proteger essa paciente do avanço da doença. Enfim. Aqui agradecendo o Rodolfo, da Clínica Hortolã, o nome dele não havia aparecido para mim. Obrigada, Rodolfo, pela sua participação. A Rosângela Vidal, ela pergunta, qual a sua experiência em casos de infertilidade com os medicamentos homeopáticos? Associa outros procedimentos concomitantes? Eu sou da escola antiga, em que a coisa mais importante para a gente observar era o teste pós-coito. Lembram vocês de que existia uma coisa que era observar o espermatozoide no muco cervical? Então, nós éramos especialistas em analisar esse teste pós-coito. Eu continuo usando o teste pós-coito, apesar de
os opositores ou os laboratórios não terem grandes interesses econômicos em realizá-lo, mas eu continuo realizando. A análise do muco cervical, independente da cópula fertilizante, também é muito importante para a gente, porque quando a gente acostuma a analisar um muco cervical do 10º dia e um muco cervical do 14º dia e um muco cervical lá da frente, nós temos informações muito importantes. É impressionante como a visualização de células no muco cervical precisa ser melhor estudado. E, principalmente, naqueles casais onde o teste pós-coito mostra que o muco é hostil a essa migração de espermatozoide, tá? O teste, o muco melhorado por estímulos estrogênios, o foliculinum, o oforinum, tá? No período de ovulação, tem um resultado muito legal. Fora isso, nós sabemos que existem muitos medicamentos que têm identidade com o estrogênio. Tá? Nós sabemos que soja é semelhante ao estrógeno e contém soja. Nós sabemos que a juga turquestânica dinamizada tem uma ação androgênica favorável na libido da mulher e pode ser administrada. Então, tem coisas para se fazer além da propedêutica armada. A propedêutica simples ainda deveria ser levada em consideração. Muito bom, doutor Eliezer. Tem mais uma pergunta aqui da nossa amiga Adeluz Pedroni, e ela quer saber o que a laqueadura pode causar. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos muitas informações a respeito da origem do câncer, da origem do canal da trompa, do canal endotelial da trompa, no câncer de ovário. Os últimos anos começou-se a estudar muito essas características. E surgiu a dúvida a respeito da fisiologia que essa interrupção de um fluxo que a gente entende como um fluxo normal, é um canal normal para os óvulos, tá, serem bloqueados e esses óvulos pararem no canal da trompa. Tá? Não tem tantos trabalhos, mas raciocinando, como eu disse, tá? De uma forma para-racional, com certeza a laqueadura teve um efeito nocivo. O outro efeito nocivo da laqueadura é que, na maioria das vezes, você interrompe um ciclo sanguíneo muito importante. Quando você vai fazer um Doppler fluxo de uma mulher laqueada com uma mulher não laqueada, você vai ver a diferença que isso tem sobre o ovário. A mulher laqueada tem um Doppler menor nos seus ovários. A mulher laqueada tem um Doppler fluxo menor na artéria uterina. E isso é uma modificação anatômica que é importante. Se ela foi feita lá pelos 42, 43 anos, não vai dar tempo de ter grandes consequências. Mas laqueadura em mulheres mais jovens, na nossa opinião, tá, é uma noxa, não é um método contraceptivo.
Muito bom, doutor Eliezer. E aqui, como ginecologista, e na minha experiência homeopática ainda pequena, né? A gente pode dizer assim, o que eu observo mais no consultório, eu acho que aqui a gente pode encerrar as perguntas. Se alguém mais quiser fazer mais uma pergunta, pode mandar no chat, né? Mas seria pertinente conversar, abordar com a senhora a seguinte opinião e dividi-la. Eu acho que, às vezes, as pessoas perguntam: eu preciso de um remédio homeopático para minha cólica, eu preciso de um remédio, é muito frequente, né? E as pacientes vão se tornando amigas, próximas, mandam mensagens: Helena, me ajuda aqui, como é que eu faço para aliviar? Então, o que eu posso dizer, e gostaria de ouvir a sua opinião a respeito, é que sempre uma boa repertorização em cima da paciente, como ela é, do momento, da vivência dela, de quem é essa paciente, trazendo um medicamento simílimum, traz muito mais bons resultados e eficácia do que entrar com remédio episódico para aquela dor. Eu não sei se o senhor está de acordo, né? Dificilmente uma magnésia fosfórica vai agir tão bem quanto um remédio simílimum para aquela paciente. Essa é a minha observação. E não sei se o senhor está de acordo, eu tenho mais uma colocação para colocar, que nós discutimos esse assunto já fora da live, eu queria mencioná-la aqui. O que o senhor acha disso? As condições de exercício da homeopatia no mundo, elas nos colocam em uma situação muito, muito delicada, onde muitas vezes você tem que medicar o sintoma, tá? Quando na realidade nós gostaríamos de medicar a pessoa. Muitas vezes nós gostaríamos de medicar a pessoa e não só a doença. E muitas vezes nós não conseguimos isso, porque o exercício da medicina, nos tempos atuais, como ele está configurado no mundo e não só no Brasil, não nos permite sermos o suficientemente estudiosos como Samuel Hahnemann foi. Nós não temos mais o tempo e a paciência que ele tinha e quando ele fez os estudos dele e criou toda essa ciência. Lógico que o ideal é tratar a pessoa com o seu medicamento simílimum, mas não negar qualquer ajuda, porque eu não sei o teu simílimum, tá? Aí é negar a medicina. Então, muitas vezes, ajudar sempre, tá? Quando possível, tá? E quando a paciente necessita. Então, muitas vezes, você tem uma paciente que tem uma situação crítica aguda e que você tem que tratar a situação crítica aguda, tá? E para isso existem medicamentos. Quando puder, volte a uma situação ideal, tá? De aí fazer uma homeopatia mais completa e mais ortodoxa. Justamente. Se a paciente está numa fase aguda, exacerbando sintomas diferentes por um estresse recente ou qualquer, nós vamos fazer em 2 tempos esse tratamento, né? Abordar ela primeiramente para depois fazer, retomar, quando ela estiver já numa fase estável, o tratamento de fundo dela. Aqui o senhor colocou as fases da mulher, né? A menarca, a idade reprodutiva, a menina na infância, depois a mulher no climatério, né? E o que eu acho que vale a pena a gente comentar é que esse remédio ele vai se alterando conforme a maturidade, a vivência da paciente, né? Que é uma situação que o senhor
conversou, dialogou comigo a respeito, e de fato a gente vê no consultório essa mudança quando ela menstrua, né? Ou quando ela entra na menopausa, no climatério, quando você pergunta como você... olha, eu costumava ser dessa forma, mas depois que eu entrei na menopausa, eu me modifiquei, hoje eu sou um pouquinho menos tolerante, ou eu sou um pouco mais feliz, não importa. Então, não dá para dizer que a paciente vai ter sempre o mesmo medicamento, né? E que a gente tem que estar sempre com esse olhar atento para perceber, principalmente naquelas pacientes de longa data que vêm acompanhando e você observa essa modificação ao longo dos anos, né, doutor Eliezer? Com certeza, com certeza. Nós vamos a cada vez nos adaptando melhor a essas situações. Isso. E aproveitando o tema que o senhor escolheu para falar da mulher no século XXI, nós, como homeopatas, nós temos que lembrar na nossa atuação eu acho que essa é a beleza da homeopatia, ela não é engessada, nós somamos conhecimento, acrescentamos a nossa experiência e vamos vendo que ao longo dos anos essa medicina ela se modifica, como tudo, né, na vida. Então, no século XVIII, a mulher era vista de uma forma, era tratada de uma forma, e hoje você repertoriza novos medicamentos realmente, que até então não faziam sentido no século XVIII, no século XIX, século XX, não é mesmo, doutor Eliezer? Então, é muito importante a gente valorizar a nossa sensibilidade, a nossa repertorização, aquilo que a gente enxerga. Puxa, mas não está lá no livro, né? Isso não está escrito em lugar algum, mas nós estamos nos modificando, graças a Deus, né? Felizmente. Usar a inteligência complementar, que os outros chamam de medicina artificial, tá? Eu chamo de inteligência complementar. A inteligência artificial só é complementar. Usar bem vai fazer um bem para a homeopatia enorme. Exatamente. Então, doutor Eliezer, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria que o senhor desse uma mensagem final para todos que nos assistiram. Parabéns pela live, parabéns por somar o conhecimento, a experiência do senhor aqui para todos nós. Foi uma honra, muito obrigada. E antes de passar a palavra para o doutor Eliezer, eu vou agradecer novamente os nossos patrocinadores, tá? Porque sem eles não estaríamos aqui hoje fazendo essa live. Então, a Boaron, farmácia de homeopatia, a Floralis, a Néctar, farmácia de homeopatia e florais, a farmácia de homeopatia sensitiva, a farmácia de homeopatia e manipulação da M. Cristiano, a farmácia de homeopatia e produtos naturais Schreiber, a Oftalmos e o nosso agradecimento à editora Organon, né? Mais uma vez, que com seu acervo gigante tem nos mantido tão atualizados e abrindo portas para novas descobertas e novos engrandecimentos. Muito obrigada, PH, mais uma vez, pela oportunidade de trazer pessoas tão sábias como a doutora Eliezer. Por favor, doutora, a sua palavra. Digamos que essa oportunidade que eu estou tendo, que é única, tá? Ela se deveria disseminar, tá? Como o vírus do Covid, que todo mundo conseguisse ter essa oportunidade que eu estou tendo. Tá? Então, quanto mais homeopatas participarem, quanto mais unidos nós tivermos, quanto mais acreditarmos e vermos e percebermos o momento especial que tem através da inteligência complementar, melhor será o século XXI para a homeopatia. Meus votos é que todos usem de uma maneira eficaz e bem dinamizada
essa forma de nos comunicarmos como nos fizemos essa noite. Obrigado e boa noite.